Olá, seja bem-vindo ao dia 86 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E hoje começamos a nossa jornada no livro de Lucas, lá no Novo Testamento, né? Nós lemos os 5 primeiros capítulos da Bíblia, que eu amo o Pentateuco, eu realmente amo o Pentateuco. Eu acho assim o Pentateuco tão revelador, toda vez que eu leio eu fico, uau, quero saber mais, quero aprender mais. Mas hoje, após a leitura do Pentateuco, nós vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, começando no capítulo 1. Então, vamos ler aqui? Capítulo 1 de Lucas, que diz o seguinte: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o Evangelho de Lucas realmente é o evangelho assim mais detalhista, porque ele começa desde antes de Jesus nascer, né? Ele começa ali com João Batista. E é maravilhoso isso, né? Então, o livro de Lucas, ele é mais completo, ele é mais detalhado. E assim, Lucas fez isso falando assim, olha, já estão ensinando sobre isso. Existem outros relatos sobre isso, mas eu decidi fazer uma investigação minuciosa para te falar e eu amo que ele colocou assim, ó, cuidadosamente desde o começo, decidi escrever-te um relato ordenado, ou seja, tem começo, meio e fim. Fim não tem, porque Jesus está vivo, né? E nunca terminará, nunca morrerá. Mas eu amo este evangelho sistemático de Lucas, começo, meio e fim, tem ordem, né? Então vamos continuar. Verso 5: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Existem outros versículos falando que devemos ser irrepreensíveis, irrepreensíveis. E essa palavra, para mim, até então, era muito difícil de assimilar. Porque, assim, eu já convivi com muitas pessoas religiosas. Ser irrepreensível não é ser religioso. E então essa palavra para mim sempre soou assim muito doída, sabe? Tipo, ser irrepreensível, então quer dizer que eu tenho que ser perfeito, não existe ninguém perfeito, e blá blá blá. E a gente começa a ficar com ranço até de Bíblia, por causa desse povo sem noção. Então, eu já vivi muito no meio de pessoas religiosas que usavam esse versículo, né, com orgulho, com vaidade. Mas, na verdade, ser irrepreensível já fala que tudo, olha. Eles obedeciam irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, Deus disse que é errado, eu não vou fazer. Deus disse que é certo, eu vou praticar. Isso é ter uma vida irrepreensível, que não tem nada a ver com ser perfeito, porque até mesmo naqueles dias maus em que você erra, em que está difícil, peça perdão e começa de novo. Mas lembrando que na vida do crente, na vida da pessoa que ama o Senhor, que ama Jesus, o pecado é um acidente, não é uma rotina. Então, eu que antes tinha raiva disso, de, ai, ser irrepreensível, mas sempre levando para o lado da perfeição, do lado de condenação, né? Porque geralmente quem usa esse versículo é porque ele está se achando irrepreensível diante do Senhor. Mas ser irrepreensível é obedecer o Senhor, né? Se ele falou que é errado, nem discute, vai lá e faz, obedece. Quer dizer, não faz, porque é errado, falou que é certo, vai lá e faz, independente do que você sente, né? Então, a palavra do Senhor, né? As ordenanças do Senhor nos leva para um lugar de agir diferente do que sentimos ou pensamos, mas a gente vai lá e age. Né? E eu amo que este casal, em completa sintonia, em completa concordância, eles dois se apresentavam irrepreensíveis. Por quê? Porque os dois, ambos eram justos aos olhos de Deus. Ambos amavam o Senhor, ambos praticavam
a justiça de Deus, né? E como é difícil a gente achar um casal hoje em dia que vive assim, um casal em plena concordância, porque os dois obedeciam ao Senhor e eram irrepreensíveis. Então, muitos problemas dos casais se resolvem na obediência ao Senhor. Uma obediência em amor, uma obediência em rendição, não uma obediência também. Eu conheço muito casal assim, né? Que um se acha mega justo, olha lá, eu faço, mas ele não faz, né? Tipo, tem ódio do marido, tem ódio da esposa, porque se acha o santo e o outro que é endemoniado. Não, 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 tá tudo errado, tudo errado. Os dois devem buscar, né, ser mais parecidos com Cristo, os dois devem buscar ter uma vida completa no Senhor, ser como este casal, né? Zacarias e sua esposa Isabel, ambos eram justos aos olhos de Deus. Verso 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Uau! Que ministério de João Batista! Que ministério! Essa criança já nasceu com o ministério pronto para ele, que não seria fácil, mas uau, que ministério maravilhoso, que chamado, né? Que desenho é esse? Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu amo a história desse casal. Eu falo que Deus tem uma coisa assim muito especial com mulher estéril. Ai, por que que ele fez ela estéril? Ai, antes que venha esse povo cheio de mimimi, Deus é soberano sobre todas as coisas. E o que mais me inspira na vida desse casal começa ali, né? Lucas declarando que eles eram justos e eram irrepreensíveis diante do Senhor, porque em tudo ele obedecia a Deus, eles obedeciam a Deus. E Zacarias ali encontrando com o anjo, né? O anjo encontrando Zacarias, falando para ele: Olha, você não sabe, mas você terá um filho. Zacarias e sua esposa Isabel certamente já tinham perdido as esperanças. Já não era mais tempo. E talvez eles pediram tanto um filho para o Senhor que eles até desistiram de pedir, porque nunca veio. Mas chegou numa hora que eles não esperavam, de jeito que eles não sabiam, e muito menos que o filho deles, o filho querido, João, seria este que era a resposta do quê? De uma profecia
Muitas vezes, a sua resposta de oração é o cumprimento de uma profecia. Havia uma profecia sobre a vida de Jesus, né? A João Batista é a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. João, em cumprimento à profecia sobre Jesus, ele não apenas realizou o sonho dos seus pais de ter um filho, mas ele também eh, viveu ali para cumprir o chamado, para que a obra que o Senhor queria fazer na terra se cumprisse. Então veja só, quando você anda nos caminhos do Senhor, é incontrolável, né? Certamente João Batista nasceu fora de tudo que os pais dele pensavam, né? Queriam tanto ter filhos, nunca tiveram filhos e tal, já tinha desistido. Mas ali, quando o Senhor eh, abençoou eles com um filho, o Senhor derramou sobre eles a alegria de serem pais. Só que essa criança veio com um ministério maravilhoso. E aí Isabel declara: Isto é obra do Senhor. E agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, Isabel, se sentindo humilhada por não poder ter filhos. E é interessante, né, que hoje em dia a alegria do povo é não ter filhos. Ô, desgraça. Ou coisa ruim, né, que as pessoas correm atrás e não se dão conta, né, do que elas estão atraindo para a vida delas. Mas, mesmo Isabel se sentindo humilhada diante das pessoas, ela permanecia no temor do Senhor. Isso não afetou o relacionamento dela com Deus. Isso não fez com que ela achasse que Deus era menos poderoso. Não fez com que ela ficasse com raiva de Deus e por isso vivesse uma vida que não agradava o Senhor. Muito pelo contrário, Isabel tinha uma vida que agradava o Senhor, tanto que ela é relatada junto com seu marido como uma pessoa temente ao Senhor, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso mostra para mim e para você que independente do que o nosso pedido de oração seja respondido, independente do que aconteça, Deus é soberano. Ele vai responder quando que o anjo falou? No tempo oportuno. Ainda ali, quando Zacarias saiu, né, daquele momento com o anjo, Zacarias não sabia quando viria o filho. O anjo não falou, só falou assim: olha, você vai e tal, e agora você vai ficar mudo porque você não acreditou. Mas ele não sabia quando seria. Ele só sabia que aconteceria. Agora ele está sabendo que o filho dele não apenas nasceria, mas já viria com um chamado completo. Isso também nos mostra que você tem orado pelo ministério dos seus filhos. Você tem orado para saber como que ele pode ser útil, como que o que o Senhor tem para fazer na terra, como que ele pode usar o seu filho para que isso aconteça. Como que os seus filhos podem ser essas pessoas que vão viver a alegria do Senhor, a obra do Senhor nesses dias? O que mais é essa geração da felicidade? Ah, eu quero que meu filho seja feliz. Não, eu quero que meu filho seja útil para o reino. Eu quero que meu filho ame a Deus completamente. Por quê? Porque ele tem que manifestar o reino do Senhor aqui na terra. Ele também tem que abrir a boca dele e falar assim: venha a nós, Senhor, o teu reino, usa-me para que o seu reino se manifeste aqui na terra. É isso que os pais deveriam orar. Mas esses pais de crente estão criando um bando de crente mimimi, egoísta, mimado, só pensa em si mesmo, não pensa em mais nada e mais ninguém. É muito triste isso, mas é a realidade. E ali, ali o anjo entrega para Zacarias o ministério de João Batista. Agora, não apenas ele e a sua esposa, tementes ao Senhor, que tanto clamaram por um filho, agora tendo a sua oração respondida, não era apenas mais um casal tendo a bênção de um filho, mas um casal tendo a bênção de um filho, que na resposta dessa oração, a profecia do Senhor de libertação para o seu povo, de salvação para o seu povo, se cumpriria. Vamos ver mais uma vez o ministério de João Batista fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Que chamado, meu Deus, que responsabilidade.
Mas ao mesmo tempo que o Senhor dá o chamado, dá o ministério, ele traz a capacitação. Por isso que o ministério de João Batista, né, eu imagino esses pais agora tendo o dobro, não o dobro, mas João Batista aprendeu a amar o Senhor com seus pais. João Batista aprendeu o temor do Senhor com os seus pais, porque os seus pais sabiam tudo sobre o seu filho, antes mesmo dele nascer. E agora eles tinham uma responsabilidade de educar João Batista, de educar João Batista nos caminhos do Senhor, para que ele cumprisse tudo. Aí você vai falar assim para mim: ai, mas Deus já mandou ele cumprir, o que que tem a ver os pais dele com isso? Se você ainda não entendeu que o chamado de Deus, que ser filho de Deus nos leva a uma posição de responsabilidade pelo que fazemos, pelo que ensinamos, você ainda não entendeu a obra do Senhor. Você não entendeu quem é o seu pai. Esses pais, eles tinham a responsabilidade. Deus iria usar João Batista? Sim. Mas João Batista precisava ser educado, precisava ser ensinado, precisava crescer no temor do Senhor. E isso quem ensina são os pais. Por isso tem tanto crente desviado, por isso tem tanta loucura dentro da igreja, porque os pais abriram mão desse ensino para com os filhos. E não estão ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, o temor do Senhor, nem nada disso. É uma tristeza reconhecer isso, mas é a verdade. É o que tem acontecido. Então, esses pais que já viviam uma vida completa no Senhor, agora eles iriam ensinar o seu filho a fazer o mesmo, para que assim, quando chegasse o tempo determinado, ele seria essa voz que clama no deserto. Essa voz que clama no deserto. Não pense que a sua vida é por acaso, muito menos a vida dos seus filhos. O Senhor nos chama para um lugar de responsabilidade, onde devemos ser irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor e criar filhos para que eles também sejam irrepreensíveis nos mandamentos e preceitos do Senhor. E isso só acontece com discipulado bíblico e Espírito Santo. E Espírito Santo. Só se vive isso uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Só tem esse discernimento uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, se você hoje não tem, não sabe nem por onde começar a viver isso, não sabe nem por onde começar a orar pelos seus filhos, comece orando para que você seja cheio do Espírito Santo. E que a partir disso você consiga orar para que seus filhos também sejam cheios do Espírito Santo. Mas começa você colocando a sua vida em ordem, você sendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E ensinando os seus filhos o mesmo, não pela obrigação, mas pelo seu temor, pelo seu exemplo, os seus filhos irão seguir. Isso foi o que aconteceu com João Batista. E precisamos de mais João Batista nos nossos dias. Precisamos de mais casais como Zacarias e Isabel. Precisamos de mais pais como Zacarias e Isabel. E precisamos de mais filhos que cresçam como João Batista. Cresçam conscientes de que eles fazem parte de um reino e eles têm responsabilidade de manifestar este reino onde quer que eles estejam. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Eu quero orar, Senhor, pelos casais que têm andado perdido, casais que não sabem nem andar em concordância, não sabem nem ler Bíblia juntos, não sabem nem orar juntos. Tenha misericórdia, ó Pai, desses casais, que eles se arrependam de seus pecados e eles se voltem para o Senhor com amor e com temor. Oro, Senhor, pelos filhos desta geração que sejam filhos que cresçam, ó Pai, no conhecimento e no temor do Senhor. Filhos, filhos apaixonados por Ti, comprometidos com Teu reino, com a Tua justiça, com a Tua paz. Abençoa, Senhor, as famílias que me ouvem agora, para que essa família seja uma família restaurada pelo Teu poder e seja uma família que se posiciona para manifestar o Teu reino aqui na terra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.